Então, olha só, a gente vai falar agora de sevianas. O que é isso? São segmentos de reta que a gente consegue traçar dentro do nosso triângulo, ok? Entre as sevianas, nós vamos falar sobre mediana, altura, bissetriz e mediatriz. Vou começar aqui pela mediana. Um conceito básico de mediana nada mais é do que um ponto que vai dividir um segmento, ou seja, um lado do triângulo no meio, e esse ponto ele intercepta o vértice oposto a esse lado. Aí olha só, para a gente começar então, primeiro nós vamos relembrar a ideia de ponto médio, que seria um ponto médio, né? Então olha só, eu tenho aqui um segmento AB, e o ponto médio é um ponto aqui no meio, que vai dividir esse segmento na metade, certo? Então olha só, o segmento de A até B vale 8 unidades. Esse ponto aí no meio, o ponto C, deve valer 4, né? Então isso é ponto médio. É um ponto que divide o segmento ao lado no meio. Indo para o triângulo, olha só, eu tenho um triângulo e eu vou encontrar aqui, olha, um ponto médio que divide o segmento no meio para me traçar uma semi-reta no vértice oposto a esse lado. Logo a gente percebe que o vértice oposto a esse lado é esse vértice aqui, ó, o F, ok? Então a gente vai, indicamos aí o nosso ponto médio e traçamos o nosso segmento, ó. Esse segmento que vai de G até F é o que a gente chama aqui, ó, de mediana no triângulo, ok? Essa mediana eu vou chamar de M1, ok? E destaque, em um triângulo a gente consegue traçar 3 medianas, né? Já que o triângulo tem 3 lados, então eu posso traçar 3 medianas em um triângulo. Olha só como é que fica. Meu triângulo, um ponto médio aqui a esse lado, vou traçar o segmento ao lado oposto, ó, ao vértice, ao lado oposto, o vértice J. Fazendo isso, eu tenho a mediana M1. Então, colocando outro ponto em outro lado, é só fazer um segmento, ó, desse ponto para o lado oposto. Fazendo isso, a gente vai encontrar a mediana, digamos, M2, porque é a segunda, né? E eu tenho o outro lado aqui, ó, é só localizar o meio do segmento, marca o ponto e traça uma semi-reta para o vértice oposto. Fazendo isso, a gente tem a terceira mediana, que a gente pode chamar de M3, beleza? Além da mediana, nós vamos trabalhar também, né, nosso segundo tema aqui, que seria altura. O que é a altura em um triângulo? Vai ser um segmento também, né, que vai sair de um vértice e vai interceptar o lado oposto, bem parecido com isso, ó, bem parecido, porém nesse caso, para ser a altura, ele tem que formar um ângulo reto, ó, de 90 graus. É o que a gente não consegue perceber aqui, ó. Essa inclinação aqui não é reta, ela é um pouco inclinada, viu? Não é reta, então não forma 90 graus. Para ser a altura, tem que acontecer isso aqui, ó. Você tem que ter o triângulo, você vai traçar um segmento, e esse segmento tem que determinar o ângulo reto de 90 graus, né? Olha só, vamos ver se dá certo. Isso, aqui, ó. Essa abertura aqui, esse ângulo reto, era para ficar aqui, mas tudo bem, dá para compreender. Então essa linha reta aqui, ó, é a altura, porque saindo desse vértice, tocando o lado oposto, essa inclinação, ela forma um ângulo de 90 graus. Então isso aqui eu chamo de altura. Então, pessoal, a gente vai falar agora, continuar, né? Vamos falar sobre a bissetriz. O que seria a bissetriz? É uma reta que corta no meio, um ângulo qualquer, né, desse triângulo. E essa reta, ela vai interceptar, ou seja, ela vai tocar o lado oposto a esse ângulo. É bem simples a definição e dá para a gente perceber aqui. Olha só. Eu tenho aqui um triângulo, ok? Basta que eu veja, ó, o meiozinho aqui do meu ângulo, qualquer ângulo, bem no meio é só traçar uma linha reta, ok? Essa linha reta eu chamo de bissetriz e ela vai tocar aqui, ó, o lado oposto ao ângulo que eu escolhi. Simples assim, ó, ok?
Percebam que o triângulo, ele tem 3 ângulos, correto? Então eu já consigo imaginar que eu posso traçar 3 bissetrizes num triângulo, ok? Então é isso, ó. Um triângulo aqui, primeira bissetriz, segunda bissetriz e terceira bissetriz, ok? Analisando, a gente vê que deu um negócio aqui bacana, um ponto de encontro. Esses pontos a gente chama de pontos notáveis, nós vamos falar sobre eles mais na frente. Por enquanto, a gente só precisa do conceito de bissetriz. O que é bissetriz? É um segmento de reta ou uma reta que corta um ângulo ao meio e intercepta o lado oposto a esse ângulo. É só isso, viu? Não se esqueçam disso. Logo após a bissetriz, a gente vai ver a mediatriz. Se liga no conceito aí, ó. O que é mediatriz? A grosso modo, a gente pode dizer que é isso aqui, ó. Nós vamos escolher um dos lados, qualquer lado, e vamos encontrar o ponto médio primeiro. Depois que eu encontrar o ponto médio, eu vou traçar uma reta perpendicular a esse lado, beleza? Não entendeu nada? Então, vamos para a figura. Então, ficaria assim, olha só. Eu tenho aqui um triângulo. A primeira coisa que eu vou fazer, já que eu preciso do ponto médio, é definir quais são as medidas do lado desse triângulo, né? Tenho que saber quanto é que vale cada lado. Então, olha só, vamos ajustar aí o nosso triângulo para ficar mais fácil o entendimento. Eu tenho um triângulo de lados 4, 6 e 7. O que eu preciso fazer é achar isso aqui, ó, o ponto médio desse lado, já que eu quero traçar essa mediatriz referente a esse lado. Para isso eu preciso saber qual é essa medida, ó. Isso aqui tem que ser o meio, então tem que ser a metade de 6, ok? A metade de 6 vale quanto? Vale 3, né? Então esse pontinho tem que ficar valendo 3, bem aqui, ó. Aqui é o ponto médio desse lado, beleza? Esse é o ponto médio aqui, ó. Nesse ponto médio, basta que eu trace uma linha reta para cima, uma linha vertical. Essa linha vertical, ela é perpendicular a essa linha horizontal aqui embaixo, ó, porque forma um ângulo de 90 graus. E é isso que eu chamo de mediatriz, viu? Olha só, olha aí, isso é mediatriz. Uma reta horizontal com uma reta vertical, porém a interseção das duas retas é no ponto médio do triângulo. Só isso, porque bem aqui, ó, eu também posso traçar uma outra reta vertical. Porém, essa reta não vai ser mediatriz. Para ser mediatriz, tem que ser no ponto médio. Igualmente aqui, olha, na bissetriz, você observa que aqui tem 3 lados, então também aqui eu posso traçar 3 mediatriz. Basta que eu encontre, ó, o ponto médio aqui desse lado. Esse lado vale 4. A metade de 4 é 2. Então esse pontinho aqui, ó, ele tem que ficar no lugar que ele vale 2. Tem que valer 2. Ok? Ajustando aí então. Vamos lá. Cadê? Ok. Bem aqui, ó. Ele vale 2. E basta que eu trace a minha mediatriz, né? A minha linha perpendicular, né? A esse lado, que vai ser nesse sentido. Olha só. Traçando a linha, eu tenho outra mediatriz. Nesse lado também, ó, do mesmo modo, eu só preciso encontrar aqui, ó, o ponto médio. Esse lado todinho está medindo 7 unidades. Eu vou fazer um ponto e eu preciso que esse ponto fique numa marcação que dê o espaço de 3,5, que é a metade de 7, né? Então, olha só, ajustando aí a distância. Ok, calma aí. Ok, eu tenho aqui, ó, esse ponto é o ponto 3,5, o ponto médio. É só traçar uma linha perpendicular a essa linha e eu vou definir a terceira mediatriz, ok? Do mesmo modo que aconteceu aqui na bissetriz, na mediatriz eu também tenho um ponto de interseção entre todas as mediatrizes, ok? Um ponto notável que a gente vai ver depois. Vamos estudar um pouquinho sobre isso depois. Por enquanto é só isso. Olha só, mediatriz o que é? É uma reta perpendicular a um lado, aonde a interseção dessas retas está no ponto médio, viu? Isso é mediatriz. Então, gente, finalmente, né, nós vamos falar agora dos pontos notáveis em um triângulo.
Eu coloquei aqui os 4 porque a construção é a mesma do vídeo anterior. A gente já viu como é que se constrói mediana, a gente já viu como se constrói a bissetriz aqui, representada por S, a gente já viu como se constrói a altura, representada aqui por H, e nós já vimos como é que se constrói a mediatriz, representada aqui por M minúsculo, ok? Então vejam, o encontro dessas 3 retas, elas vão receber o nome, esse vértice, né, que representa o encontro das 3 retas no triângulo, ela recebe o nome de acordo com o nome das retas que ela é formada. Por exemplo aqui, eu vou chamar de baricentro esse pontinho, que é o encontro das 3 medianas, certo? A gente já sabe como é que constrói uma mediana, a gente já viu, e o encontro das 3 medianas eu chamo de baricentro. Aqui na segunda eu tenho um pontinho, a interseção entre as três retas, que a gente vai chamar de incentro. O que é o incentro? É o encontro das 3 bissetrizes em um triângulo, viu? Isso é chamado de incentro. Eu tenho aqui também, terceiro, um pontinho que eu chamo de ortocentro. O que seria o ortocentro? Nada mais é do que a interseção entre as 3 alturas em um triângulo, ok? Construção de altura a gente já viu também. E por último eu tenho o que eu chamo de circuncentro. O que seria um circuncentro? É o encontro também, né? É o ponto de encontro, digamos assim, a interseção entre as 3 retas, que são mediatriz em um triângulo, ok? Então é só isso. Os pontos notáveis são esses 4, recebem esses nomes de acordo com o nome das retas, né? Cada um deles tem um nome especial. Então é isso, pessoal. Aqui termina o nosso estudo de triângulos. Eu espero que tenha dado para esclarecer um pouco aí. Qualquer dúvida, pergunte que a gente responde.